irmãos, meus amigos, nós agradecemos a Jesus a oportunidade de estarmos aqui junto com os nossos companheiros. A gente ouve a nossa amiga falando, gerando essa onda para o programa. E vai dando nervosismo extra na gente, porque a coisa realmente não é assim. A gente é só um companheiro amigo. Eu acho que é melhor assim. A gente é só um companheiro amigo que desenvolve a atividade junto com os nossos irmãos e temos uma satisfação enorme em sermos sem educação, falando com a voz alta, porque o microfone me limita, me tira as situações mais difíceis. Eu peço aos companheiros que se esforcem ali e me ouvir, porque eu não sou artista e eu não sei usar o microfone. Mas nós ouvimos a nossa companheira falando inicialmente e a gente fica muito... Agora, esse microfone é bom. Esse é o microfone espírita. Porque ele está desmaterializado. Esse eu nunca tinha visto. Esse eu nunca havia visto. Mas a gente está aqui junto com os nossos irmãos a fim de refletirmos sobre o Evangelho. Vendo Jo hoje aqui, eu preciso dizer a ela o muito obrigado, porque foi ela quem iniciou essa parceria de estarmos aqui juntos com os nossos companheiros. Como eu digo sempre aos meus irmãos, eu fico sempre muito ansioso, muito nervoso na hora que nós vamos iniciar a fala, ainda falando sobre os nossos irmãos que estão vindo hoje aqui, que nunca haviam vindo. Eu falo, se for ruim, ofereço uma chance à casa, volte semana que vem, porque é mais uma chance de nós estarmos juntos uns com os outros. Há cerca de 9 anos eu fui a um velório e era o velório de um companheiro evangélico, um amigo nosso que havia desencarnado. A família estava muito sensibilizada e nós estávamos ali sensibilizados. E assim, ouvimos as músicas, ouvimos a mensagem, ouvimos as reflexões, choramos juntos, acompanhamos os nossos irmãos chorando e se emocionando juntos. Na hora final, no momento final, quando a urna seria fechada e levada a sepultamento, a família se reuniu em volta e começou a invocar a passagem da ressurreição de Lázaro. Eles repetiam incessantemente, como se fosse um mantra, um momento onde Jesus invoca Lázaro de volta à vida. Eu confesso aos companheiros, naquele instante, eu fui completamente envolvido por um enlouquecimento, porque a gente sabe que a vida não volta assim. A gente lê e a gente se informa e a gente reflete que a vida ela não funciona assim, que morrer faz parte. Morrer é natural. Ainda que seja um instante de sofrimento, de dor, a morte é natural. E nós assistimos aquilo que na medida que passou-se 5 minutos, 10 minutos, eles repetiam e diziam em voz alta que em nome de Jesus, aquele companheiro retornaria. Nós fomos envolvidos por um sofrimento enorme. O sofrimento de ver aquelas pessoas experimentando e vivenciando algo que nós só tivemos evangelicamente como anotação um precedente, a volta de Lázaro. Ele não voltou, aquele homem não retornou. A família fechou a urna e ficou um certo ambiente, um certo ar de insatisfação de Cristo. Por que só Lázaro havia retornado? Por que não outros Marias, Josés, João
Georges, Marcelos e outros nunca mais retornaram, porque só ele havia retornado. Allan Kardec nos fala em O Evangelho segundo o Espiritismo que Lázaro não se achava morto, achava-se de um jeito onde o seu espírito estava livre, mas ainda mantinha-se ligado ao corpo físico. Jesus então não apoia Lázaro, rei da morte, no plano invisível e o religa ao corpo. Ele vai lá e busca Lázaro de volta, como se este estivesse fazendo uma viagem longa, e chama ele de volta para retornar à vestimenta física, visto que a morte ainda não o havia atingido. Narra então o Evangelho que Marta e Maria, as irmãs de Lázaro, perceberam que Lázaro enfermara de morte. Elas então chamam um mensageiro e dizem-no assim: vá e avise ao Senhor, ache-no, e avise ao Senhor que Lázaro, seu amigo, aquele a quem ele ama, está enfermo de morte. Bem, é preciso dizer que naquela época não havia rede social, e achar Jesus seria algo muito difícil, até porque as notícias sobre ele não andavam da forma rápida que se anda hoje. Eu cheguei no Lar Francisco de Assis, fiz meu check-in, aí botei lá em Macaé. Todo mundo já sabe onde eu estou, os meus amigos, a minha família, aqueles que acompanham a gente na rede social. Mas na época isso não havia. Achava-se que Jesus estava em uma cidade próxima. Pega-se o mensageiro e manda-se o mensageiro fazer a viagem, porque naquela época sair de uma localidade para outra era fazer uma viagem sem posto de gasolina no meio do caminho, sem uma loja de conveniência, sem um restaurante, sem asfalto, sem saber o que você ia achar. As pessoas arrumavam os seus alforjes, botavam o alimento, botavam a água que tinham e lançavam-se em viagens sem efetivamente saber o que elas iriam achar em meio à viagem. O que elas iriam ver ali em meio à viagem. Haveriam riscos de assaltos, riscos de assassinatos. As leis não funcionavam naquela época no mecanismo que funciona hoje. Funcionando hoje, a gente se mata um ao outro, a gente se rouba um ao outro, existindo os regimentos, existindo o governo que deveria nos amparar, a gente ainda faz isso. Imaginemos aquela época como realizar essas viagens eram muito difíceis. Mas o Evangelho demarca algo profundamente humano naquela frase que as irmãs de Lázaro dizem ao mensageiro: vá, Senhor, vá até o Senhor e diga a Ele que seu amigo, aquele a quem Ele ama. Quando a gente lê isso, vê que desde aquela época usava-se das relações de amizade e proximidade para reforçar o pedido de socorro. Algo mais ou menos assim: nós temos um ente que é médico de determinado hospital em Macaé. Quando nós chegamos lá enfermos, o primeiro que fazemos é perguntamos: fulano de tal está aí? Ou seja, eu preciso de uma forcinha, de alguém que me faça passar na frente dos outros, que eu não precise aguardar e esperar. Então vá lá, diga a ele que, diferente dos milhões que morrem, quem está morrendo é Lázaro, seu amigo, aquele a quem ele ama. Como se Jesus, semelhante a nós, separasse as pessoas por rebanhos. Este é o rebanho dos meus, esse é o rebanho dos que não são meus. Eu sirvo aos meus, eu sano aos meus, alimento aos meus, recupero os meus merecem a vida. Os que meus não são, nada merecem. De uma certa forma, Jesus, ao receber essa notícia, sentir-se-ia assim, porque afinal
é o meu amigo, aquele a quem eu amo, que está enfermo e eu preciso fazer algo. Mas certamente Jesus não recebeu o recado dessa maneira. O mensageiro então vai e gasta alguns dias, chega junto ao mestre e lhe diz assim: Senhor, passa o recado ao mestre. Lázaro, o seu amigo, aquele a quem você ama, está enfermo de morte e suas irmãs o chamam, porque sabem que se o Senhor estiver lá, a coisa vai sofrer uma reversão. Eu fico imaginando, quando eu penso sobre Jesus, como devia ser difícil, porque ele já tinha que ir para que desse certo, ele já tinha que ir para que funcionasse, porque se ele chegasse e não funcionasse, a frustração seria enorme no ar. Já que nós o avisamos, ele virá e fará, como se imagina ainda hoje que nós fazemos com os homens. Jesus então levanta-se e diz: Lázaro não está enfermo de morte, ele dorme. Ele então levanta-se para fazer a viagem. E quando nós pensamos nesta viagem do mestre de volta, começamos a ver que Jesus não tinha rotina para fazer os seus milagres. A filha de Jairo, ele fala aos seus discípulos: curem-na. E os discípulos então chegam lá e não conseguem fazer nada. Ele então repreende os rapazes, repreende os discípulos, os apóstolos, e a levanta. O cego em Siloé, Jesus faz mandingas de ordem. Ele pega areia no chão, cospe na areia. Jesus, mandingueiro, cospe na areia, faz uma lama, passa no olho do cego, e o cego então volta a enxergar. A mulher hemorroísa que se achava na via pública quando o mestre entrava em Jerusalém e a multidão de milhares estava ao seu redor, sofrendo um fluxo sanguíneo de mais de 20 anos, simplesmente bota a mão na sua roupa. E ele então lhe fala em voz alta: um dom saiu de mim, a cura saiu de mim, algo de bom saiu de mim, quem botou a mão em mim? Os discípulos logo ficam enlouquecidos e dizem: mas Senhor, olha a multidão em volta. Como é que nós vamos saber quem foi o enfermo que botou a mão no Senhor? Porque isso é uma loucura, uma coisa insana. A mulher então chega, já livre do seu fluxo, e diz: eu, Senhor, há 20 anos sofria um fluxo de sangue e este fluxo acabou quando botei a mão no Senhor. Um general, um centurião, busca Jesus na noite, covardemente, por não querer aparecer, se expor ante os romanos. Ele diz: mestre, tenho em meu lar um servo enfermo de morte. Jesus então levanta-se e ele diz ao Senhor: não, Senhor, eu não sou digno de que entre no meu lar, mas diz aqui que ele ficará bom, que ele há de se recuperar. Jesus então diz: nunca vi em toda Israel fé igual a tua. Vá, porque ele vai estar bom, vai estar recuperado. Então Jesus tinha muitas chances e possibilidades. Ele poderia simplesmente ali dizer: vá e diga a Marta e Maria que Lázaro já está bem, que Lázaro vive. Ou poderia ainda fazer diversas coisas, desmaterializar-se, rematerializar-se lá. Mas ele faz a opção em ir, porque Jesus sabia que ali ele demarcaria em definitivo a sua obra e faria ante os olhos daqueles nossos irmãos que eles soubessem quem ele era. O homem que tinha o poder de mergulhar no vale da morte para buscar alguém de volta. O Senhor então segue até onde Lázaro vivia e, fazendo aquela viagem de volta, ao chegar lá, encontra as irmãs de Lázaro aborrecidas, chateadas. Elas então imediatamente atiram contra ele. Senhor, a demora em chegar gerou a morte do nosso irmão. Algo mais ou menos assim: poxa vida, somos tão amigos seus,
já o recebemos na nossa casa, já lhe demos de alimento, já lhe chamamos de amigos, já o ouvimos tantas vezes. E na hora que nós precisamos, Senhor, o Senhor não chegou na hora. O Senhor não estava ali na hora. A gente repete isso para Jesus todo o tempo. A gente repete isso para o nosso semelhante sempre. Poxa, Jorge, precisei de você, mas você nada. Poxa, naquela minha hora tão difícil, Jô, eu esperava que você fosse chegar e nada. E aí nós fazemos o quê? Estamos infelizes porque Jorge não veio. E aí já não sou mais eu responsável pela minha infelicidade. É Jô que não chegou na hora que eu precisava. Os seres humanos fazem assim, e nós irmãs lá do nosso companheiro, do Lázaro, dizem assim: Senhor, estamos aqui sofrendo porque o Senhor custou para chegar. Se o Senhor tivesse chegado antes, nós estaríamos todos felizes, porque a morte não tinha alcançado ao nosso irmão. O mestre então pergunta: onde ele está enterrado? Ela fala: aqui próximo, vamos lá. Eu fico imaginando naquela época o que deve ter rastilhado. Não precisava nem de rede social. O mestre está aqui, o amigo de Lázaro está aqui e quer vê-lo do túmulo, porque diz que ele não está morto. Mas elas falam: mestre, ele já está há vários dias morto, deve estar recendendo um mau cheiro, mas ainda assim ele vai. E a multidão vai junto. Afinal, não havia nada melhor de se fazer naquela época do que acompanhar Jesus nos seus feitos e nos seus atos, o que ele fará. Eu digo aos companheiros que eu daria o mindinho esquerdo, que não me serve para nada, para estar naquele instante, para estar naquele momento, acompanhando o frenesi psíquico e emocional daquelas pessoas semelhantes a nós, o que ele vai fazer, o que ele há de realizar. Porque existe no Evangelho um manancial de feitos que nosso Senhor realizou. Ele restabeleceu a visão, restabeleceu surdez. Não tem gagueira, eu gostaria de jogar. Eu acho que é um preconceito com o Cristo que ele fez com os gatos daquela época. Mas não tem uma gagueirinha. Isso seria bom, né, Jorge? Para nós, né? Então você tem os que tinham lepra ficam limpos, os aleijados voltam a andar, os que haviam sentido fome, ele fazia o alimento. Mas, gente, isso em relação à morte não é nada. Se ele devolve a vida, o resto é mole, o resto é fácil. E o mestre sabia que ali ele faria a anotação final dos seus feitos. Eu sou aquele que busca da morte. Meu amigo, se ele tira da morte, que ninguém mais duvide de nada. Quando o mestre chega lá e se posiciona em frente aonde Lázaro achava uma caverna, onde eles botavam uma rocha na frente, enorme, era como se fazia naquela época, as pessoas ficam ali olhando e ele então chama alguém e diz assim: tire a pedra. E as pessoas pensam assim: mas se ele é o mestre, por que ele não tira? Porque é algo a gente precisa fazer. Por vezes os espíritas lançam-se nas suas súplicas de saúde, de remédio, lançam-se nas suas súplicas mais diversas em relação... Tá vendo, gente? Por vezes os espíritas, eles lançam-se nas suas relações mais diversas. Eles lançam nas suas súplicas mais diversas e emergentes, mas não fazem o seu esforço. Nós acompanhamos a instituição que invoca, que chama para as atividades da casa, de saúde, de enfermidade, e o sujeito chega aqui com o seu manancial de equívocos,
com a sua soma de múltiplos equívocos, esquece os seus equívocos ali fora, entra, recebe auxílio, recebe energia, ao sair apanha todos os seus equívocos que ficam ali fora, soma-se a ele e vai. Ou seja, a gente quer algo que não se esforça para se livrar daqueles elementos que desencadeiam sempre as enfermidades que existem em nós. Jesus então fala: tirem a rocha, abram o túmulo. E aí ele olha ali para dentro e a multidão deveria pensar: o que ele fará agora? Ele então ordena lá de fora: Lázaro, vem para fora. O mestre não entra na morte, ele retira da morte. Ele chama. Certamente aquelas irmãs devem ter ficado enlouquecidas. Este indivíduo está chamando alguém que está morto, que cheira mal, para a vida. E de repente elas olham e sai um homem enrolado em algodão, como se fazia sepultado à época, caminhando vivo ali de dentro. Ele então ordena a outro indivíduo: desatem-no, desamarrem-no e deixem-no ir. E ali ele demarca, sem qualquer sombra de dúvidas, algo único que aqueles homens nunca haviam visto. Quem é este homem que entra na morte e apanha as pessoas de volta? Ao ouvirmos esta máxima que o mestre nos ensina da volta de Lázaro, nós começamos a pensar sobre a nossa relação de vida e de morte, de estar feliz porque se está vivo e de se estar infeliz porque se morre. E aí nós começamos a pensar mais ainda, porque quando nós reencarnamos, no sentido, uma resposta única existe para nós: nós vamos morrer. Nós teremos uma vivência aqui, mas em alguma hora nós vamos morrer. O indivíduo vive como ser feliz é achar-se vivo, e ser infeliz é estar morto. E aí nós começamos a pensar e falar para os nossos companheiros espíritas que vêm nas casas espíritas sobre esse aspecto reflexivo que é o instante que nós queremos abordar com os nossos irmãos hoje. O que é ser feliz? Quando nós pensamos em ser feliz, nós entendemos imediatamente que felicidade está relacionado com funcionalidade. Pessoas funcionais são felizes. As pessoas apresentam-se assim: veja, este aqui é fulano. Ele é um jovem, bonito, concursado da Petrobras, cargo público é nível superior, comprou um apartamento recentemente, fala 2 idiomas, ele viaja anualmente para a Europa. Nós vamos somando aqui como esta pessoa é funcional, como a sua vida funciona. Ele é feliz? É, mas ele tem um psiquiatra que ele frequenta 2 vezes por semana. E se você abrir a bolsa dele, vai encontrar ali um Rivotril. Eu vou pedir para os senhores abrirem suas bolsas, porque eu sei que eu vou encontrar pelo menos em 15 bolsas desse centro uma cartelinha de Rivotril, porque as pessoas funcionais, elas são felizes. E nós, seres humanos, aprendemos na nossa vida que ser feliz é funcionar bem. E aí os indivíduos falam assim: nós estamos realizando os nossos sonhos. Eu consegui realizar todos os meus sonhos. E quanto mais você realiza os seus sonhos humanos, mais infeliz às vezes você fica, porque fica aquela indagação: meu Deus, como é possível? Eu como bem, eu vivo bem, eu ganho bem, eu tenho tudo bem, a minha vida é funcional, mas tem um rombo assim dentro de mim que eu não consigo identificar o porquê é tão bom e o porquê, de uma mesma maneira, é tão ruim. O porquê eu estou vivo e bem, e a minha alma tem um rombo que me leva aos desvarios mais diversos, que me faz ter a sensação, em determinadas horas, que eu estou morto em vida, e que eu me acho morto em vida. Não é raro as pessoas extremamente funcionais se suicidarem,
São aqueles indivíduos que chegam no seu plano máximo de vida e permanecem num plano mínimo existencial de felicidade, porque nós fomos acostumados a ouvir sempre que o sucesso é a conquista, que o sucesso é nós termos algo. Eu falo público há alguns anos e as pessoas perguntam assim: Marcelo, você é graduado em quê? Eu falo que eu sou técnico em contabilidade, de profissão em extinção que não existe mais. Nunca consegui fazer uma universidade por motivos mais diversos. Eu não tinha na época dinheiro, na época que nós tivemos dinheiro não tínhamos opção, e as coisas foram ficando difíceis. Mas você não tem um nível superior? Era como se eu só pudesse estar aqui falando para as pessoas, se eu fosse formado em algo, porque as pessoas relacionam esses aspectos a outros aspectos. Os nossos filhos nascem, e as mães olham para os médicos e perguntam assim, com o olhinho brilhante: doutor, eu só quero saber uma coisa, ele é saudável? Aí o médico olha, vira, é uma pessoa saudável. Aí, mas meu Deus, que coisa boa, eu só peço isso, que o meu filho seja saudável, porque ele será funcional. Aí o seu filho vira um homem adulto saudável, ele malha 6 vezes por semana, ele é um armário, ele corre 50 quilômetros por dia, ele tem um vigor enorme. E aí um dia, com essa força, com esse vigor, ele vê uma residência linda e diz assim: meu Deus, que vontade de ter o que tem ali dentro. Ele então salta o muro, rouba tudo o que tem ali dentro, pula o muro de volta, salta de 8 metros, bate no chão, não arranha o joelho, e você chutou meio fio ontem e quebrou o dedo. E aí ele corre desesperadamente, a polícia o persegue, ele dá um tiro, acerta a perna, e ele corre ainda mais 10 quilômetros. Que saúde! Como esse indivíduo, ele é saudável, ele funciona bem. E aí nascem os outros enfermos, numa cadeira de rodas, ou enfermidades outras que possam ser. Nós pensamos assim: coitadinho dele. Que sentimento nós temos em relação a ele? Não é uma pessoa feliz, porque as pessoas que não são funcionais não podem ser felizes. A gente não acredita que uma pessoa que se arrasta sem ter os movimentos nas pernas possa ser feliz. A gente não acredita que uma pessoa que ganha um salário mínimo por mês possa ser feliz. A gente não acredita que um indivíduo que não more na casa que a gente mora possa ser feliz. A gente não acredita que um indivíduo que mora num barraco possa ser feliz. E aí vem a vida e nos mostra o inverso, porque as pessoas que possuem aquilo que a gente acredita como elemento de felicidade não são felizes. Estão em depressão profunda, a doença da época que enche os consultórios psiquiátricos e psicológicos, e igualmente enche os atendimentos fraternos das casas espíritas. Então, eles queriam Lázaro de volta, porque eles queriam Lázaro vivo, porque vivos somos felizes, mas estamos num local que nos fala que a vida, ela é de sempre, em que em estando no físico ou no extrafísico, nós permanecemos vivos, e nós, infelizmente, não estamos sendo acostumados com a morte. A pessoa enferma vem para a casa religiosa ou vai para o hospital e ela não admite a morte. Ela acha que isso é otimismo. Isso não é otimismo. Isso não é ser otimista. Porque se nós desencarnarmos assim, a possibilidade de nós nos rebelarmos contra o Senhor é enorme. Senhor, eu ia lá. Eu ia no centro, eu ia segunda, eu ia na terça, eu ia na quarta, eu ia na quinta. Eu procurei todos os outros centros. Tomei sempre uma overdose de passe com água fluidificada e desencarnei, mas isso é natural? Isso está inserido, e quando a pessoa morre, o outro companheiro fica aborrecido. Poxa, Jorge, eu levei o meu filho, eu levei o meu ente, eu levei o meu esposo, ele tinha efizema, ele fumou 60 anos, 4 maços por dia, e você não curou a ele? Eu falei: irmão, isso aí é meio complicado, porque a gente reza, mas tem limite. Afinal de contas,
Saulo, seria mole se fosse assim, não é como Jesus. Mas eu tenho um esposo que bebeu uma garrafa de 25 anos. Ele achou que o fígado dele fosse uma usina que pudesse destilar aquele álcool, fazer açúcar. E aí ele chega no centro com uma cirrose hepática e quer que numa mágica as pessoas recuperem-se, fiquem embora. Mas irmão, você tem que começar a pensar na morte. O cara dá um pinote, fala assim, mas como? Eu não quero nem ouvir isso, mas precisa ouvir, porque viver e morrer caminham lado a lado. Nós fazemos os nossos esforços, mas não podemos ser insanos. Não podemos ser insanos. Lázaro não volta da morte, porque Lázaro não se achava morto. Mas muitos de nós estamos mortos enquanto respiramos. Porque esta vida de sucesso e funcional feliz, que nós dizemos que é a vida ideal, sepultou a gente para o espírito. E nós temos uma dificuldade enorme nessa ressurreição. Essa ressurreição complexa, Marina, vem para fora, em meio à vida física. Quando você olha para o companheiro, e às vezes conversamos com o Jorge, e conversamos sobre alguns companheiros que fazem isso, ele não me dá os nomes, mas nós estamos fulano, uma pessoa tão legal de vida, tão bem de vida, apresenta esse aspecto. O fulano, quando nós falamos muitas vezes nos nossos encontros íntimos, mas como é possível? O fulano tem uma vida tão boa, tem os filhos tão saudáveis, tem uma relação perfeita, viaja sempre para a Europa, comprou seu automóvel novo e só fala em suicídio, só fala em dar fim na sua vida, porque este indivíduo, ele está morto no espírito, ele está sepultado dentro de uma urna na vida física. O que é o centro espírita? É um local de ressurreição. É um ambiente de ressurreição, Cristo. Quando a gente chega aqui, nós estamos com Jesus aqui dentro, porque nos lançou aqui dentro, com a gente morto em vida, com a gente sem a vida em espírito. E o que é a vida em espírito? A vida em espírito é aquele indivíduo que entende que aquilo que ele vai amealhando para a sua existência tem uma função única: funcionar o mínimo em meio à vida, nada além. Convidamos os companheiros assim: meu irmão, vamos ao centro espírita, vamos fazer visitas aos menos válidos, vamos estar com os nossos companheiros enfermos. Eu disse: menino, você não sabe, eu saio de 6 horas da manhã e entro às 9 todo dia. A vida é louca. A gente fala: meu irmão, muda isso. Quando você morrer, você não vai levar nem o seu GPS para o plano espiritual, vai ficar aí com os seus herdeiros. Mas eu preciso trabalhar para viver, sim, mas tem muitos companheiros que amealham que não vão gastar em 5 encarnações, que juntam haveres que não vão precisar nas próximas 5 reencarnações. Compram 60 imóveis, amealham bens e mais bens e esquecem do espírito, que é a função que nós viemos fazer aqui. Falo isso sem receio algum, falo isso sem medo algum. Não estamos na terra para formar coisas, estamos na terra para somar valores que nos façam coisas melhores. Quando nós nos desprendermos daqui deste mundo físico, quando nós abandonarmos este mundo físico, e então Jesus para em frente a nós, chega diante de nós e espera que a gente tire a pedra. E aí vem a pergunta que eu faço e espero que fique como reflexão individual para cada um dos companheiros: qual é a pedra que te deixa preso para a ressurreição do Espírito? O que existe em você, o que tem na tua vida, que você faz e repete, que não deixa a tua alma estar viva?
que não deixa o teu espírito estar vivo. O que existe próximo a você, o que tem junto de você, que te faz permanecer morto em vida. Aquele indivíduo que não consegue sorrir, só consegue sorrir quando recebe o seu pagamento. E logo depois começa a amaldiçoar as despesas que ele tem para pagar. É só conta, é só conta, é só conta. Eu falo, pai, com as despesas, ganhe menos, gaste menos e viva mais. Veja o mar, veja as pessoas, olha a vida, ganhe a vida e os seus males vão acabar. As coisas vão reformular, as coisas vão renovar. Então nós temos que fazer em primeiro instante a pergunta: o que existe sobre mim que não me deixa viver no Espírito? O que existe na minha vida? Eu não consigo viver no Espírito porque eu quero ganhar dinheiro. Eu não consigo viver no Espírito porque eu odeio. Eu tenho uma facilidade enorme em ter raiva. Eu tenho em mim inveja. Eu tenho em mim orgulho. Eu tenho em mim um egoísmo gigante, que é uma pedra que veda o meu espírito seguir livre e seguir vivo. Viemos para a casa espírita e pedimos incessantemente em súplicas: Senhor, cura-me, cura-me. E Ele não faz, sabe por quê? Porque Ele está esperando que você tire a pedra e deixe Ele fazer o resto, e deixe Ele te chamar para fora, por um motivo único: não foi Ele quem te colocou ali, não foi Jesus quem te lançou ali. É a história, a gente fuma 20 anos, 30 anos, 60 anos, e depois, quando surge algo ruim, Senhor, tira isso de mim, liga para mim, meu querido, eu não posso tirar, simplesmente porque não fui eu que coloquei. Vamos descobrir metas, em algum instante nós podemos aliviar, mas seria muito fácil se nós errássemos e nos equivocássemos incessantemente em algum instante. Jesus chegasse, porque a perspectiva que nós temos como Jesus é uma perspectiva muito simples. Jesus para nós não passa de um lixeiro, o sujeito que vem limpar as sujeiras que nós fizemos. Jesus só é para a nossa vida um lixeiro. Ele não passa de um lixeiro de luxo. Aquele indivíduo que nós sujamos, que nós emaranhamos, que nós desfazemos, depois chamamos ele e ele chega com uma varrição maravilhosa e limpa todos os nossos equívocos. Se nós olhássemos Jesus como Ele mesmo fala: eu sou o médico das almas. E como médico, a pergunta precisaria ser feita antes: Senhor, eu quero fazer algo. E algo, Senhor, eu quero arrumar um amante. O meu casamento está infeliz. E então, Senhor, eu gostaria que o Senhor me dissesse: o que eu faço? Eu devo ou não arrumar um amante? Mas certamente nas nossas orações ele diria assim: meu irmão, o casamento é uma instituição sagrada. É algo feito para que nós pudéssemos honrar estes laços e mantermos as nossas relações no mecanismo afetivo. Aí não. Aí a gente não fala isso. Nem lembra que Jesus existe quando quer arrumar um amante. Nem se lembra. Vai e arruma. Aí botamos a nossa vida, falamos dos nossos limites, nós não podemos assumir. Temos um lar feliz, olha que coisa louca. Você está com seu amante dizendo que tem um lar feliz. Não, a minha família é muito boa, eu prezo muito a minha família e está ali. É uma coisa tão louca, tão paradoxal, que o ser humano faz. Aí chega no centro espírita, porque a amante vai e acha o seu telefone de casa e começa a ligar 2 horas da manhã, 3 horas da manhã. Aí você pega, atende, ela fala: sou eu, descobri, desliga. Você ameaça um AVC, um infarto, as pernas fraquejam e fica assim: ai Jesus, pelo amor de Deus, Jesus, resolve isso. Mas pera lá, não foi Jesus que te botou na gandaia, na rua, para viver a sua experiência. Mas é essa a perspectiva que o ser humano tem, que nós temos com Jesus. Ele tem que limpar as nossas sujeiras. Ele precisa restabelecer aquilo que nós fizemos de errado, porque Ele é bom. Ele é bom. Mas se Ele fizer isso sem nos dar a lição, a gente vai e faz o quê? Repete. Faz outra vez. E então a pergunta inicial é: tire a pedra que tem em cima de você. O que existe na sua vida que não te deixa viver no Espírito?
O que não que existe na sua vida, que você identifica que veda a sua capacidade de saciar-se com a existência, sem precisar saciar-se dos prazeres que a existência te dá. Onde você se sente feliz em acordar de manhã e ver o sol, independente de onde seja a sua varanda, mesmo que não tenha varanda. O que te deixa ficar infeliz? Quando você tira a pedra, sua opção, ele vem e te chama para fora. E é nesta hora que o Espiritismo é este chamamento que Jesus nos faz para a vida, com as informações reais que nos renovam os valores morais da alma. É nessa hora aonde o Espiritismo funciona como a voz de Jesus, nos chamando para fora. Porque, Jorge, tem companheiros que vêm na casa há vários anos e não mudam, porque continuam sepultados vivos. Eles vieram aqui para Jesus limpar sua barra. Eles não vieram aqui para fazer uma reformulação, uma ressurreição de espírito em vida humana. Eu vou ao centro no domingo, porque eu preciso entrar a segunda leve para errar até sábado que vem. E voltar domingo para entrar para a segunda. Gente, eu escuto isso, caraca, meu irmão, olha, é mais de 200 centros espíritas por ano que a gente vai. E a gente fica, é loucuras, 1000 que a gente escuta e fala, Jesus, que esse cabra está fazendo aqui? Mas deixa ele aqui, é melhor que venha, porque as pessoas identificam isso aqui como um lugar de lata de lixo. Eu vou ao centro, de lá eu jogo tudo fora que é ruim, e deixo para os outros limparem, e volto para a minha vida para me sujar de novo. Eu sujo 8 horas, 8h30, 9 horas, depois de parar já estou começando a desengatilhar os meus lancezinhos. E vou dar o meu rolezinho. E aí o cara fala assim, mas você está aí tentando muito tempo, não muda, está morto. Morto no espírito. O centro espírita é um lugar de limpar a barra. É um lugar que você chega para tentar dizer para o Senhor, olha Senhor, eu fiz aquilo toda essa semana, mas hoje eu estou aqui. Para dizer que eu não sou tão ruim assim, né? Que o Senhor tem um pouco mais de paciência. É verdade, nós não somos ruins, mas precisamos fazer um movimento que começa já. Um movimento que se inicia já. Aquele instante que eu tiro a pedra e que o Espiritismo entra em mim. E eu então começo a descobrir uma ideia nova de vida que se choca frontalmente com a ideia que os outros têm em relação à vida. Aí você fala para você assim, olha rapaz, eu resolvi mudar a minha vida. Eu resolvi começar a juntar menos, resolvi começar a ajudar mais, resolvi começar a olhar para as pessoas que estão ao meu lado, resolvi dividir mais as coisas boas que a vida me deu. Esse Espiritismo não está te fazendo bem não, hein? Esse negócio está mexendo com você. Você está querendo ser Jesus? Você está querendo ser Francisco de Assis? Aí liga para sua mulher, para o teu marido e fala assim, olha, fulano está ficando fanático, porque ele começou a descobrir que a vida é diferente, que a vida tem uma nuance diferente. Ele disse que esse ano ele não quer ir a Roma, onde nós já fomos 8 vezes, é tudo a mesma coisa. O professor está lá, ainda não caiu, é tudo a mesma coisa. Ele não quer ir lá, mas não pode, porque temos aquele restaurante em Roma que nós assumimos o compromisso que jantaríamos uma vez por ano lá. E a gente acha isso o máximo. E nós não assumimos o compromisso de sermos menos vaidosos. Não assumimos o compromisso de alimentarmos a empregada doméstica que nos ajuda, que a gente paga R$805 por mês e acha que é o máximo. E não deixa ela comer do nosso arroz com feijão. E a gente então acha que a empregada é cara, mas quando sai para jantar fora paga R$800 no jantar, e aquela pessoa que te serve 8 horas por dia é cara. Veja como é a perspectiva do indivíduo. Veja como aquilo é, e elas falam assim, estamos fazendo no centro a campanha para ganhar alimentos. Aí o cara vai e compra 1 quilo de fubá de farinha e fala, dei a minha participação, e aquele
aquele jantar de R$800 que ele compraria um fardo, você tem o direito de fazer isso? Lógico. É lógico que tem de exercer o gasto como quiser, porém tenha em mente que nada é de graça, tudo tem um valor. Aquilo que falta, que sobra em um lugar, falta em outro. E nós somos corresponsáveis, aqueles que têm mais, em partilhar mais. Principalmente aqueles que entram nas vidas espíritas, porque tiraram a pedra e estão vivendo um processo de ressurreição. Quando Jesus e o Espiritismo chega em nós e nos sugere vida, e quando a mensagem chega, a gente sai para fora, enrolado ainda naqueles elementos que nos mantiveram presos, e nós vamos gastar um tempo para tirar de nós tudo aquilo que nos manteve presos e aprisionados e mortos por um tempo. Jesus não veio sugerir que Lázaro voltasse para a vida física, porque Ele não espera que a gente fique voltando sempre para a vida física. Mas Jesus nos chama, em meio ao momento de Lázaro, para um processo de ressurreição de espírito na vida humana. Porque existem obsessores, que nós falamos tanto na casa espírita, porque são aqueles homens que morreram 2 vezes. Eles morreram fisicamente, chegaram no plano invisível, mortos espiritualmente. Eles estão lá achando que estão aqui ainda e querem aquilo que ficou aqui. E aí, quando é que nós vamos encerrar com as obsessões? Quando nós aumentarmos as reuniões mediúnicas? Não. Quando as pessoas começarem a morrer só uma vez, fisicamente, porque partem ressurgidas no espírito, como Lázaro fez, tirando de ti a pedra que te impedia de achar-se vivo. Jesus nos repete sempre, e ainda hoje nos fala: deixa que a sua vida volte, que a tua vida no espírito volte, veja o que te faz mal, veja o que te faz sofrer. Todo mundo sabe o aguilhão que te faz sofrer. Todo mundo sabe onde está a pedra que nos deixa fechados, mortos do espírito. E quanto mais você soma, quanto mais você quer, quanto mais você almeja, o túmulo fica mais fundo e a pedra fica mais pesada. Mais difícil vai sendo aquele instante em que a gente vem para a vida. Hoje nós estamos aqui falando para os nossos irmãos nesse instante, refletindo sobre o nosso Lázaro e dizendo aos nossos irmãos, aos nossos companheiros: comecem a repensar a sua existência. Nós vamos morrer e não haverá ressurreição da carne, por motivo único. Jesus disse: eu não vim mudar a lei, mas vim fazer que a lei se cumpra. Então nós vamos morrer. Um dia você vai adoecer, você vai ao médico extremamente enfermo, ele vai te medicar, você vai sair de lá e falar assim: graças a Deus, passou, estou curado. Mas é temporário. Ah, mas você está dizendo que é assim. Mas é assim. Haverá um instante, haverá uma hora que o decesso físico será inevitável, e que nós vamos ser chamados, e aí precisamos ser chamados e ser reconduzidos, ressurgidos na alma, vivos no espírito. Se vocês vêm à casa espírita e não pensam sobre isso, comecem a pensar, porque o sentido pleno de tudo o que se faz aqui dentro não é nada diferente disso. Nós não viemos ao centro espírita para alimentar miseráveis. Nós não viemos ao centro espírita para evangelizar as crianças. Nós não viemos ao centro espírita para fazer obras para muitos. Nós viemos ao centro espírita para fazer uma obra individual, aonde os miseráveis são instrumentos para essa nossa obra, aonde as crianças da evangelização são instrumentos para a nossa obra, aonde os enfermos que nós assistimos são instrumentos para a nossa obra pessoal. Nós não chegamos na casa espírita para servir ao outro. Nós chegamos no centro espírita para fazer um serviço iminente e urgente por nós. A grande obra
E às vezes escutamos companheiros dizendo assim: eu tenho na minha vida uma grande obra para realizar em algum lugar. Tem sim, em você. É a maior das obras. Tirar a pedra, ouvir o chamado, vir para fora e deixar que os farrapos se mudem. E assim, meus irmãos, Lázaro vive, continua vivo, e nós mortos esperamos no Senhor a hora em que Ele há de nos chamar de volta para a vida no Espírito, que a morte nunca irá nos poder. Então, nessa noite, falamos aos nossos amigos, num desejo pleno, sincero e grande, que a vida nos cura, o amor que permanece, no instante que se repete, na hora que passa sério. Senhor, cuida de nós, invoca-nos a existência quando a vida não nos sacia e a morte nos persegue todo dia. Exaustos estamos, Senhor. Procuramos a academia científica, modelamos os corpos, construímos as casas, viajamos o mundo, mas somos desconhecidos de nós próprios, Jesus. O túmulo que nos acompanha, onde quer que nós estejamos, teima em achar-se fechado. Diante da Tua presença, que nos colhe sempre e não nos abandona jamais, nós queremos te pedir, esteja à nossa frente, ordena-nos, Senhor, nós tentaremos ouvir-te. Arranque a pedra, escape a urna que te sepulta. Vem para fora, eu estou aqui. Deixa-nos crer que fazemos partes do rebanho que desejoso segue em vencer, ainda que o mundo nos diga não, que a vida nos mantenha opacos, que não brilhemos em que plano que vivamos. Nós te pedimos, Senhor, deixa que uma luz gigante ganhe vulto no nosso coração e que nós ressurjamos num plano maior, numa súplica sincera de que a morte não mais irá nos ganhar, porque tu um dia dissestes: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Quem beber minha fonte nunca mais terá sede. Quem comer de mim nunca mais sentirá fome. Estamos aqui, Senhor, com fome, com sede, ao medo da morte. Que as suas profecias cumpram-se em nosso coração. É o que nós te pedimos e suplicamos hoje e sempre, Senhor.